Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 29 e nós vamos ver agora sobre Isaías falando sobre o que Deus tinha para falar ali sobre a cidade de Jerusalém, sobre a cidade de Davi. Lembrando que Isaías foi um profeta naquela época onde o império da Síria estava ali assediando todos os outros países, todas as outras nações. Então, sempre havia esse medo, esse fantasma da Assíria. E também o profeta Isaías, ele teve um ministério longo, por volta de 50 anos. E aqui vai estar falando sobre a cidade de Davi, nesse capítulo 29. Qual a cidade de Davi? Jerusalém. E já começa proferindo ai, dizendo ai de Ariel. Algumas Bíblias está escrito Ariel, mas Ariel tem também o significado do altar de Deus. Então, por quê? Se nós formos ver no templo, tinha o átrio externo. O que tinha no átrio externo? Tinha o altar ali, aonde era queimados os holocaustos. E aquele fogo tinha que ficar aceso dia e noite. Então o sacerdote tinha que cuidar para que ali ficasse o que? Sempre aceso e sempre havia a oferta sendo queimada. Então também era chamado de lareira. Então Ariel também, em algumas Bíblias, vocês podem ver que está como lareira de Deus, e ali seria o altar de Deus, que sempre estaria o quê? Ofertando a Deus. Estaria tendo um holocausto a Deus, para que Deus não olhasse para o pecado do povo, mas olhasse para ali o sacrifício. Mas vamos ver agora como desencadeia isso, olha. Então, ai de Ariel, ai dessa fornalha. Ariel, a cidade onde acampou Davi. Então, Davi ali, ele morou ali em Jerusalém. Acrescentem um ano a outro e deixam seguir o seu ciclo de festas. Querendo dizer, aqui passa um ano, passa outro ano e vai tendo as festas, e o povo continua nos seus afazeres sem se preocupar com o futuro, como que se um ano fosse seguir o outro sem mudanças e tendo uma rotina de vida prazerosa. E eles ali celebravam as festas anuais, eles continuavam adorando no templo, contudo, eles faziam isso de forma religiosa, não como uma forma mais de verdadeira adoração a Deus. Então, e eles envolviam na sua vida diária, tanto em adoração a outros ídolos, quanto também a não tendo justiça na sua prática da vida, praticando rebeldias, não tendo os princípios ali que Deus estabeleceu para eles. Mas eles continuavam queimando ali as suas ofertas, indo nas festas anuais, se alegrando, tendo prazeres nas suas festas anuais, mas não viviam mais para Deus. E hoje nós vemos também nosso país, o Brasil, é tido mais como um país cristão, mas é tradição, porque muitas pessoas se dizem cristãs, mas têm uma vida totalmente contrária aos princípios de Deus. Por um outro lado, existem outros grupos de cristãos que vivem uma vida cheia de regras, cheias de doutrina, mas também não desfrutam da intimidade e da leveza de estar em Cristo Jesus. Então aqui o Senhor está colocando essas coisas que acrescentam um ano, o outro, deixam seguir o seu ciclo de festas, mas como está o coração do seu povo? E o versículo 2 vai dizer, contudo, eu colocarei Ariel sobre provação. Eu vou colocar Jerusalém sobre provação. Ela vai ser sitiada, ela vai lamentar, ela vai prantear. E ali vai vir a fornalha de Deus, realmente vai ser uma fornalha, no sentido que agora não vai ser mais os animais que estarão nessa fornalha, e sim os próprios habitantes, porque vai se tornar pesaroso ali. E ele vai dizer que ele vai cercar ali a Ariel, a cidade de Deus, a cidade de Davi, ele vai a cercar com torres,
com vigias ao seu redor. Ele vai estabelecer postos de sítio e vai erguer trincheiras contra ela. Isso aqui ele está dizendo sobre uma batalha. E nós sabemos, aqui a Bíblia nos conta, que quando a Síria veio contra eles, eles fizeram esse sítio. E também nós vamos depois ter da Babilônia. Mas tendo em vista que aqui, provavelmente, Isaías estava falando sobre os assírios. E como que eles faziam antes? Eles construíam andaimes, porque toda a cidade tinha o quê? Os muros para proteger as cidades. Então, Jerusalém tinha aqueles muros fortalecidos. Então, eles construíam torres vigias. Eles construíam tipo andaimes que ficavam quase na altura do muro ou muitas vezes mais alto que o muro, para que quando eles atirassem aquelas flechas flamejantes, entrasse na cidade. E essas torres, eles punham rodas nelas e elas iam cada vez mais se aproximando dos muros, até que eles conseguiam transpor o muro. Então fala que vai cercar a cidade aí com torres e vigias ao seu redor e vai fazer sítio e trincheiras contra ela. Então, ali, trincheiras, todos aqueles que estão contra Jerusalém, né? Que seria aqui o exército assírio. E ela será abatida e prostrada no solo. E, serás abatida e prostrada sobre o solo, passarás a falar. A tua palavra virá abafada do chão e a tua voz será ouvida, como de um espírito que se encontra debaixo da terra. Imagine se falar como se você tivesse com a voz abafada, você não tem nem força para falar. Você está tão aterrificada, com tanto medo, vendo o inimigo cada vez mais se aproximar. Então, gente, quando uma cidade era sitiada, não era um dia, 2 dias, passava anos uma cidade sitiada. A pessoa dormia e acordava e cada vez ia tendo menos comida, menos água, cada vez ia tendo menos suprimento e as pessoas assim não tinham sossego, era um terror, uma pressão dia e noite. Então, esse capítulo, ele está falando disso, que a voz vai estar até abafada. E, entretanto, os seus muitos adversários, mas agora, a partir do versículo 5, ele muda já a forma que ele está falando. Ele vai falar agora sobre os adversários de Jerusalém. Vai falar assim, entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como o pó fino. Opa, quem vai fazer isso? Lembra que numa noite o Senhor mandou uma peste e matou todo o exército assírio, que era o exército mais poderoso, mais cruel, que só faltava conquistar ali Jerusalém? Tá? Então, isso vai vir repentinamente, foi repentinamente em uma noite. E o Senhor, o versículo 6 fala, serás visitado por Yahvé do exército, com trovões, com estrondo. Então, esse é nosso Deus. Ele faz todas essas coisas. E vamos agora para o versículo 7. Tudo acontecerá como em um sonho que ocorre numa visão noturna. Né? E todas as nações a guerrear contra ti, ó Ariel, movimentação de todos que a combatem, sitiam e submetem a grande pressão. Então, amados, o que nós vemos aqui? Todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor, contra Jerusalém, contra a palavra do Senhor, vai o que? Ser consumido é pelo Senhor. Existem muitos líderes religiosos que foram levantados pelo Senhor e que no meio do caminho o seu coração foi roubado por outras coisas. Mas quem põe e quem tira é o Senhor. Lembra que mesmo Saul, o Senhor já tirando o espírito de Saul, já tirando o reino de Saul, Saul continuou lá. E Davi não o que usurpou. Davi esperou o Senhor terminar a obra para Davi poder se estabelecer no reino. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Olha só, diz aqui, o versículo 8, diz assim, assim sucederá às hordas de todas as nações que batalham contra o monte Sião. Então, todos aqueles que se levantam contra o monte Sião, aqui está dizendo Jerusalém, todos aqueles que levantam sobre a autoridade que o Senhor estabeleceu, vai se ver com o Senhor. Agora, não significa que eu tenho que me submeter a essa autoridade. Aí é outra coisa. Eu falo,
não está de acordo com as coisas do Senhor, mas eu não vou me submeter a ela, porém eu não vou ser rebelde contra ela. Eu vou deixar Davi, ele o quê? Ele fugia de Saul. Ele fazia de tudo o quê? Para não, porque ele sabia que ele morreria na mão de Saul, mas ele fugia de Saul. Mas ele não atacou Saul. Então nós não devemos atacar aquilo que foi constituído por Deus. Deixa que Deus tome a frente. Nós devemos fugir. Nós devemos estar longe dessas coisas, tá? E o versículo 9 vai nos dizer que, sendo assim, enchei-vos de surpresa, fiqueis pasmos, cegais a vós mesmos e permaneceis sem enxergar. Agora, a partir do versículo 9, volta-se falar novamente com Jerusalém. Tá? Volta-se falar com a cidade aqui que ele chama de Ariel. Então ele está falando, ó, fiquem pasmos, tá? E está dizendo que cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar, que vocês estão embriagados agora e cambaleiam, mas não de vinho. Vocês não é por bebida forte, sabe? Porque o Senhor derramou um espírito de vocês de torpor, um espírito de cegueira, porque vocês tiveram o coração tão voltado para vocês mesmos que agora vocês têm um espírito de torpor, um espírito de não enxergar, que o Senhor fechou os olhos até dos profetas, e os profetas e os videntes agora cobram até dinheiro para fazer isso, mas foi fechado os olhos deles. Então, você vê que uma hora está falando com a cidade, depois com os inimigos, e agora voltando a falar com Israel novamente. E depois vai dizer, para vós toda visão não passa de palavras seladas com Sefer, o livro. Então ele está dizendo que a palavra ela se tornou fechada. É impossível eles lerem porque está lacrada. Está lacrada porque o coração deles, a visão deles foi perdida. Eles perderam a visão. E por isso a palavra está lacrada. Então vai chegar pessoas que vão falar assim, puxa, lê isso para mim, explica isso para mim. E eles vão falar, sinto muito, não sei ler. Conforme nós vamos, as pessoas que vão se distanciando do Senhor, elas vão tendo esse torpor no coração. E elas vão perdendo totalmente a visão da palavra, a clareza da palavra. Por isso que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais clareza, mais visão nós vamos tendo. A partir do versículo 13, a gente vê uma palavra de correção ao Senhor, dizendo que o povo, o que o povo fazia? Olha, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras e sem atitude, sem um comportamento, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Então, olha, chegou o ponto que o povo professava só religiosidade, mas o coração sequer conhecia Deus. Conheço algumas pessoas que professam tanta religiosidade, mas não conhecem a Deus nem um pouquinho no seu coração. E isso a gente viu nos tempos de Jesus, né? Havia ali os judeus, né? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles entendiam tão bem da palavra, mas não conheciam sequer a Deus. Eles tinham tantas regras que eles cumpriam, tantas regras, mas eles não conheciam a Deus. E eles adoravam, a adoração deles constituía apenas um ritual. E era totalmente desprovido da verdadeira comunhão com realmente o céu. E eles se preocupavam com o desempenho exterior, cumpria os requisitos, né? Os fariseus, saduceus, que mereciam, que eles achavam que o divino merecia, não olhava para o próximo, não amava o próximo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós somos enredados, o quê? Para cumprir somente regras e não ter uma vida realmente de devoção ao Senhor e não ter uma atitude, porque diz assim, chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude.
Por isso que a palavra oração termina com uma palavra ação. Nós temos que ter ação, nós temos que nos posicionar, né? Um exemplo, a pessoa muitas vezes, Senhor, eu estou com diabetes, me cura, e o Senhor fala, vamos mudar a dieta? Vamos fazer uma refeição diferente? Vamos ter um estilo de comer diferente? Eu não consigo parar de fazer isso. Quer dizer, cadê a atitude? Cadê o comportamento? Então vamos orar, Senhor, me fortaleça a partir desse momento, para que eu tenha força em Ti e todo dia eu mude meu estilo alimentar. Eu mude a forma de me alimentar, que eu venha me cuidar. Eu falo isso, amados, mas para mim também não é fácil. Estou pré-diabética, tenho mudado o meu estilo alimentar, mas que muitas vezes eu caio ali, como coisas ainda que não são adequadas, mas são coisas que o Senhor fala, tome uma atitude, tome um posicionamento, porque a gente quer que muito o Senhor faça sem nós nos posicionarmos, sem termos disciplina, sem termos uma responsabilidade no nosso comportamento, né? O versículo 14 é como se o Senhor falasse assim, o que me resta fazer com esse povo? É continuar deixando eles apavorados, este povo com obras maravilhosas feitas o quê? Para assombrar, a fim de que eles se voltem a mim. Então, olha, diz assim, o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Quer dizer, que mesmo a inteligência dos sábios e os pensadores sem Deus vai tudo desvanecer. O versículo 15 nos fala, ai daqueles que eles mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Deus, como se os homens pudessem esconder os seus planos de Deus. É como assim, eu dou as costas para Deus, não quero nem ter satisfação com Ele, porque é uma forma dele não interferir nos meus planos. Então é como se escondessem os planos de Deus, agissem nas trevas. Olha, quantas vezes nós oramos tudo tal, e no dia a dia nós agimos como se Deus não estivesse à frente. Como se Deus não interferisse nos nossos planos, né? Então, nós também temos que rever isso. Não são só aquelas pessoas que fazem intencionalmente. Muitas vezes nós oramos e depois até esquecemos daquilo que nós oramos e pedimos. Quantas vezes nós oramos e depois o Senhor responde e a gente fica, nossa, respondeu como se Deus fosse impossível responder, né? Então, todas essas palavras são de advertência para nós. O versículo 16 vai falar assim, que é como se a obra do oleiro, o vaso que o oleiro fez, ele ainda vai se achar superior ao oleiro. É como se o vaso olhasse para o oleiro e dissesse assim, ele nada entende do ofício. Então, é isso hoje que os homens fazem, olha para Deus e menospreza, Deus não entende de nada, Deus está limitado, ou Deus nos faz em marionete. Então, hoje, o vaso, ele fala o que quer do oleiro. É como se você fizesse uma comida deliciosa e a comida depois respondesse, ué, não foi você que me fez. Você não serve para nada, você não sabe fazer bem o seu ofício. É mais ou menos isso que esse versículo está nos dizendo. Mas aqui a gente ressalta também que Isaías não era só um profeta que vinha com palavras de advertência, palavras do que ia acontecer. A partir do versículo 17, a gente vê uma palavra de esperança, porque ele vai dizer, olha, porventura será o Líbano logo transformado num campo fértil. E o campo fértil numa floresta. Ele faz tipo uma pergunta, porque ele vai falar que naquele dia os surdos ouvirão, aqueles que estavam com os ouvidos tampados, com o coração endurecido, eles vão começar a ouvir a palavra do Senhor, os olhos deles vão ser abertos, eles vão ser livres da escuridão, eles vão começar a enxergar. E aí os humildes vão começar a se alegrar, os pobres e necessitados eles vão exultar. Será o fim do tirano, do malvado, do zombador desaparecerá. E aí a palavra aqui do réu,
ela vai ter o quê? O valor, vai ter um defensor para ela. E no versículo 22 vai falar que o Senhor vai redimir Abraão, a toda a descendência de Jacó, e isso inclui a nós, tá? E eis que Jacó não será mais envergonhado, nem sofrerá humilhação. Nós vamos ver cada dia mais o povo de Deus ser humilhado, sofrer humilhação e realmente ser deixado de escanteio, ser perseguido, mas haverá um momento que o Senhor vai trazer toda essa alegria novamente para o povo de Deus, aonde ele vai poder se alegrar, se manifestar, sem haver toda essa perseguição, essa humilhação e esse envergonhamento. E o versículo 24 termina dizendo que até os desorientados de espírito obterão sabedoria, que é o próprio Cristo. Então, o Senhor vai ter um remanescente, aonde os queixosos, murmuradores, sabe o que vai acontecer? Eles vão aceitar a instrução. Igual lá o povo no deserto murmuravam, se queixavam, e eles não aceitaram a instrução, mas aqui vai haver a remissão, e essas pessoas vão estar aceitando. Então, o Senhor traz essa palavra de esperança para nós. Agora, nós que já somos dele, nós podemos viver tudo isso hoje. Sabe, amados e amadas, não vamos olhar tanto o que nos acontece em volta. Porque se nós ficarmos olhando muito o que acontece em volta, nossa vida oscila com todas as circunstâncias externas. Mas vamos olhar para o poder de Deus, para a vida de Deus, para o Espírito Santo que habita em nós. Porque aí nós vamos influenciar o externo. Porque enquanto nós deixarmos o externo nos influenciar, nós não vamos viver uma vida de reinar. Nós não vamos ter essa vida em abundância que Cristo nos deixou. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos reinar em vida, vamos desfrutar do descanso e da vida em abundância. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.